Bom, e nessa terça-feira, a CPI do MST aprovou a convocação do ministro da Casa Civil, Rui Costa, para prestar depoimento na comissão. No requerimento, o relator da CPI, deputado Ricardo Salles, afirma que o governo Lula parece ser conivente com as invasões de terras produtivas coordenadas pelo movimento. Em seguida, a comissão ouviu o depoimento do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Gonçalves Dias. A oitiva começou com um bate-boca entre parlamentares logo depois da primeira pergunta do relator da comissão. Ricardo Salles quis saber se o general era contra ou a favor da ação de 1964. A força, o Exército Brasileiro, ao que o senhor referiu, que serviu 44 anos, sempre se orgulhou da importante medida de 31 de março de 64. Porque se não fosse o 31 de março de 64, nós chegaríamos mais rapidamente aonde alguns aqui querem chegar nesse momento. Portanto, para mim soa muito estranho, para não dizer uma certa traição aos seus colegas de caserna, o senhor não dizer que 64 foi uma boa medida. Agora, talvez, essa sua posição explique. Ô, deputada, o senhor aguarda... Ana, hoje a comissão, a CPI do MST aprovou a convocação, então, de Rui Costa, do ministro da Casa Civil, né, para prestar depoimento, e a gente acompanhou aí um trecho da pergunta, né, do relator da CPI, Ricardo Salles, para o ex-GSI Gonçalves Dias. Agora é aguardar, né, se Rui Costa vai ficar em silêncio, se a turma agora vai apelar para o silêncio. Né? Muita coisa para ser desvendada, investigada em CPIs, e essa CPI, ela parece que tem um caminho sério, né, de investigação séria, e com muitas perguntas que a população brasileira quer saber as respostas. Quem financia essas invasões? Quem protege esses terroristas do MST? Lembrando que Ricardo Salles, o deputado Ricardo Salles, ele tem um vasto conhecimento, não apenas, né, do nosso mapa geográfico, mas também de cada região, de cada problema de cada região. Ele, como ex-ministro do Meio Ambiente, ele visitou muito o Brasil, correu aí, muitos agora... estão colocando um alvo, né, nas costas do Ricardo Salles, exatamente, gastou muito dinheiro viajando quando era ministro do Meio Ambiente, isso dentro de uma pandemia, né, mesmo assim, as pastas técnicas do presidente Jair Bolsonaro continuaram trabalhando, né, não é igual essa turma aí, 37 ministérios, 7, 8 meses de governo, tem ministro que nunca encontrou Lula pessoalmente, nunca encontrou o presidente da República pessoalmente, enquanto durante 4 anos nós tivemos pastas extremamente técnicas e com mão na massa, como era a pasta do então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que sabe muita coisa, sabe o caminho de muita coisa, e por isso há tanta gritaria quando ele fala, quando ele está falando, e agora na imprensa existe uma clara perseguição ao seu nome. Fernão, o ex-GSI Gonçalves Dias chegou até a pedir no STF para não comparecer a essa CPI, mas foi negado, mas o STF permitiu então que ele ficasse em silêncio, e ele foi inclusive questionado durante a CPI da responsabilidade do GSI em caso de invasões de terra, e que ele se limitou a dizer que não tinha conhecimento dessas ações e defendeu que não se tratava das atribuições do órgão. Ele falou o seguinte, abre aspas, não tinha nenhuma informação e não participei de reunião relativa a esse assunto, fecha aspas, ou seja, possíveis invasões de terra. Pois é, hoje eu tive um dia meio atribulado e não pude, eu perdi várias partes da CPI, mas essa especificamente que você falou, eu estava assistindo. Né? E não é que o G. Dias ficou quieto, não. Ele depois, né, e nesse momento em particular, né, com essas negativas patéticas, quer dizer, e foi pressionadíssimo, foi muito bem interrogado nesse momento, né, porque
a argumentação era nessa direção. Mas como que o senhor, como homem que cuida da segurança institucional da presidência da República e tal, diante de acontecimentos como esse, que põem em desordem e ameaçam a segurança do país inteiro, o senhor não ficava sabendo de nada? Não, eu não ficava sabendo de nada, não era comigo, eu não sei o quê. Ele saiu pessimamente nisso aí, né? Vale a pena até reconstituir esse trecho da entrevista e mostrar para o público, porque vale a pena de ser assistido. Esse homem foi aí meio atirado na fogueira e ele não tá naquela de ficar quieto, não. Ele está respondendo mal, né? Com negativas tão pobres que são praticamente afirmativas. Vale a pena ver de novo isso aí.